O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, ia Jesus pôr-se a caminho, quando um homem se aproximou correndo, ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que hei de fazer para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão Deus. Tu sabes os mandamentos: não mates, não cometas adultério, não roubes, não levantes falso testemunho, não cometas fraudes, honra pai e mãe. O homem disse a Jesus: Mestre, tudo isso tenho eu cumprido desde a juventude. Jesus olhou para ele com simpatia e respondeu: Falta-te uma coisa. Vai vender o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ao ouvir estas palavras, o homem ficou abatido e retirou-se pesaroso, porque era muito rico. Então Jesus, olhando à sua volta, disse aos discípulos: Como será difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com estas palavras, mas Jesus afirmou-lhes de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles admiraram-se ainda mais e diziam uns aos outros: Quem pode então salvar-se? Fitando neles os olhos, Jesus respondeu: Aos homens é impossível, mas não a Deus, porque a Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos, podíamos começar por aquilo que Jesus diz no fim do Evangelho de hoje. A Deus tudo é possível. E de facto nós somos salvos pela sua graça, porque é Deus que toma a iniciativa, porque nos ama, porque somos seus filhos, porque nos criou por amor e quer que sejamos felizes. E portanto Deus toma sempre a iniciativa de vir ao nosso encontro, de nos dar a mão para nos levantar da nossa miséria, de nos dar a graça necessária para a nossa santificação. É um dom de Deus, de facto. Mas esse dom de Deus é originário, é primário, não precisa de nada da nossa parte para conseguirmos alcançar esse dom. Não é preciso corrermos uma corrida de obstáculos para alcançarmos o dom de Deus. Não é preciso fazermos um itinerário muito complicado para finalmente abrirmos a porta do tesouro. Depois de uma aventura, depois de obstáculos, finalmente abrimos a porta do tesouro, que só alguns é que podem abrir, só os eleitos é que podem alcançar, e então encontramos a graça. Não é nada disso. Deus dá-nos a graça desde o início com abundância. Faz chover sobre os justos e injustos, faz brilhar o sol sobre os bons e os maus, dá a sua graça a todos os seus filhos, sem exceção. O importante é aquilo que nós depois fazemos com essa graça. Claro, para podermos descobrir a graça que há em nós, temos de aprender a ler os sinais, aprender a fazer o caminho com que a graça se torna cada vez mais eficaz na nossa vida, para que a graça de Deus se torne cada vez mais transformadora na nossa vida. E este caminho é como quem pega na Bíblia,
sem saber ler nem escrever, e primeiro vai aprender a ler. E pode aprender a ler através da Bíblia. Quando começamos a perceber o que é o A e o B e o C, e depois cada palavra com os seus sons, o que significam, como se leem, o que significam. E pior ainda se tivermos uma Bíblia em inglês e só soubermos português, ou se tivermos uma Bíblia em grego e só sabermos português. Mas Deus dá-nos de facto a Bíblia de forma compreensível. Nós precisamos de abrir o nosso coração para acolher a graça de Deus, que já está em nós. Os pastorinhos fizeram essa experiência quando Nossa Senhora os iluminou com a luz do céu. E eles diziam, nós estávamos mergulhados em Deus e Deus estava mergulhado em nós, no íntimo do nosso coração. Como é Deus de facto? Porque Deus habita no nosso coração. Fomos criados à sua imagem e semelhança. E por isso, no fundo daquilo que nós somos, está Deus. Mas porque Ele nos ama, porque nos respeita, não se quer impor. Faz uma proposta. E aí entra, de facto, este episódio do rico, que vai a correr a perguntar a Jesus, o que é que eu hei de fazer para alcançar a vida eterna? Não sabemos o que é que este jovem estava à espera que Jesus lhe dissesse. Mas quando Jesus lhe diz, cumpre os mandamentos, pronto, é uma coisa simples, tão simples que o jovem ou o homem, a pessoa fica admirada. Este homem fica admirado e diz, mas eu já faço isso. Fica admirado porque percebe que é fácil, então, ser santo. É cumprir os mandamentos. E Jesus diz aquilo que é, de facto, esta forma clara de alcançar a santidade. Não mates, não cometas adultério, não roubes, não levantes falso testemunho, não cometas fraudes, honra pai e mãe. Coisas simples. Coisas que todos os dias somos convidados a viver, porque são realidades do dia a dia. Não são coisas estranhas que é difícil fazer, são situações concretas do dia a dia. Amar os outros, ser verdadeiro, respeitar cada pessoa, não nos aproveitarmos das pessoas, não humilharmos, instrumentalizarmos, objetificarmos as outras pessoas. Isto é aquilo que enfrentamos todos os dias. E esta pessoa, este homem fica, mas eu faço isso e não, tem de haver mais alguma coisa. Muita gente também procura sempre algo de especial, porque querem ser diferentes dos outros, querem ser mais extraordinários do que os outros, procuram algo de especial. E este homem também, eu faço isso não conta, o que é que é preciso? Então Jesus faz o verdadeiro desafio. Então entrega-te ao Senhor. Entrega-te absolutamente ao Senhor. Despoja-te do que tens e vem e segue. De facto, Deus chama alguns para se despojarem e para o seguirem, para serem testemunhas desta entrega, para serem, de facto, sinal desta entrega total a Deus. Deus não chama a todos a isto, chama a alguns, homens e mulheres, para se dedicarem ao reino de Deus, através da oração, através da contemplação, através de uma consagração mais especial, através dos ministérios para o serviço do povo de Deus, da Eucaristia, da reconciliação, da guia. Não são todos chamados a ser religiosos, religiosas, consagrados, presbíteros, diáconos, bispos. Não são todos, mas alguns são.
E não significa que, por serem, são mais especiais do que os que não são. Somos todos filhos de Deus, somos todos membros da Igreja, caminhamos todos para a casa do Pai. Mas alguns têm uma missão diferente, de ensinar, de testemunhar e de santificar. Esse é o projeto que Deus tem para todos nós, que sejamos santos. E podemos ser santos nas coisas do dia a dia. Essa é a garantia que Deus nos dá, por duas razões. Primeiro, porque Ele dá a todos a sua graça. E depois, porque cada caminho, cada vocação é caminho de santidade. Não neguemos isto. Não neguemos esta realidade com o desejo de só alguns iluminados, só alguns que sabem, só alguns... Isso é uma heresia. Era a heresia do gnosticismo. Só alguns iluminados é que conseguiam chegar à santidade porque tinham de fazer isto e mais aquilo e mais aquele outro. É como alguns filmes que nós vemos que só depois de muita aventura é que se consegue chegar ao lugar do tesouro. E só alguns é que conseguem descobrir a verdade. E só alguns é que conseguem saber, de facto, quem é Deus. Deus é amor. Deus é Jesus Cristo, feito homem para a nossa salvação. Não é preciso complicar as coisas. E é isso também que diz o próprio Ben Sirá. Reconhece o teu pecado, pede perdão a Deus, mas sobretudo louva-o pelos seus dons. E acolhe a graça de Deus. Vamos acolher a graça de Deus que Ele nos dá nos sacramentos, através da palavra, para que essa graça nos transforme e nos faça descobrir a santidade na nossa vida, a santidade na vocação que Deus nos indica, no caminho que escolhemos para encontrar a verdadeira felicidade.